Gente, para quem não sabe, ano passado, o padre Fábio de Mello passou por um processo de depressão e síndrome do pânico bem grave, né? Ele falou um pouco disso em algumas entrevistas que ele deu recentemente. A gente vai trazer para você, né? O Fábio Padre de Mello também é um daqueles padres bastante famosos, que faz bastante show, né? E uma das coisas que ele falou é que essa quantidade de shows, né? Foi uma coisa que começou a carregar ele. A mente dele ficou carregada. Ele contou um episódio que ele chegou a fazer 5 shows em um dia. Então, assim, era uma coisa assim absurda, né? O ser humano, tantas horas e horas nessa situação. E aí ele falou, né, que ele sempre foi uma pessoa meio pessimista, né? Mas ele achava que isso era uma característica dele. Olha, eu sou uma pessoa que tem uma certa visão de mundo que eu considero que eu sou muito realista, né? Quando falavam desse pessimismo dele, falava, olha, na verdade eu sou realista, eu vejo as coisas como elas são. Mas ele falou que começou a chegar um momento da vida dele que certas coisas começaram a ficar demais. E uma delas foi a tristeza, né? Ele contou um episódio que quando ele chegou em um dos shows que ele fez, ele chegou em casa e ele começou a chorar bastante, né? Isso começou a ser um dos sinais que alguma coisa estava muito errada. E outra coisa que ele falou assim: olha, gente, independente de religião, né, isso não tem a ver com a sua fé, né? Depressão, síndrome do pânico, isso não tem a ver com a sua fé. Isso não significa que a sua fé é menor, né? Que a sua religião não está sendo suficiente. Isso é uma coisa humana. Uma coisa humana. E a sua fé, a sua religião, muitas vezes ajuda você a superar esse problema. É óbvio que não é só isso. É óbvio que ele precisou fazer o que todo mundo precisa fazer, procurar ajuda profissional, psicólogo, terapia, medicação e outras coisitas a mais. E aí ele falou que a tristeza que ele sentia, que faz parte da vida, tem dias que a gente vai ficar triste realmente, tem coisas que vai acontecer na nossa vida que vai deixar a gente triste, que vai deixar a gente chateado. Mas ele falou que começou a ter tristezas longas, mais profundas, e aquela tristeza melancólica, uma coisa que começou a ficar muito pesada, sabe, angustiante, né? E não passava rapidamente, que começou a se estender, que começou a durar dias, e ele começou a entender que isso era preocupante, que tinha alguma coisa errada, né? E assim, 2022, ele é uma pessoa antenada, que está sempre ouvindo, pesquisando, falando, ele começou a entender que isso tinha a ver com a sua saúde mental, né? E foi aí que ele começou a procurar ajuda, né? Ele fala que foi um processo difícil na vida dele, bem difícil mesmo, pesadíssimo, né? E ele falou, e aí agora ele fala até, né? Assim como o padre Marcelo Rossi, que também passou aí por um processo de depressão, que hoje ele se sente curado, né? Mas até a cura, o processo foi muito pesado. E ele fala mais uma vez que isso não tem a ver com a sua religião. Você não é menos religioso porque tem depressão, ou síndrome do pânico, ou transtorno de ansiedade. A sua fé não é menor porque você é atingido por essas coisas. Isso é coisa humana que está cada dia mais grave, atingindo cada vez mais pessoas, né? A OMS já disse que em 2030 pode ser a principal doença do mundo, superando doenças do coração, né? Então a gente vive no mundo onde a mente está cada dia mais cansada, mais sobrecarregada. E religiosos não estão fora desse processo. Eles fazem parte do mundo e fazendo parte desse mundo, eles também vão sentir essas angústias, né? Mas ele fala que, olha, medicação, terapia, religião, né, fé que faz parte do mundo dele, tudo isso, quando ele entendeu o que ele tinha, quando ele começou a entender que era uma depressão, que era uma síndrome do pânico, com ajuda profissional, quando ele começou a olhar para isso, ele percebeu, né, que era algo sério, que era independente dele, né? Porque às vezes a pessoa que é religiosa, não estou falando que é no caso dele, mas a pessoa que é religiosa, né? Às vezes começa a se questionar, peraí, por que essa tristeza, né? Por que essa angústia? Por que essa falta de vontade, né? Será que eu estou falhando como um religioso? Será que eu não sou digno da minha fé? Será que eu estou fraquejando? Isso não tem nada a ver, gente. É bom que ele ressalta isso várias vezes. Ele fala que a sua fé não é menor porque você está doente com depressão, com, com ansiedade,
com síndrome do pânico. A síndrome do pânico foi uma coisa que atingiu ele em cheio, né? Dele ficar horas e horas assim, angustiado, não querendo sair, não querendo ter contato. E ele fala muito sobre isso, né? E as redes sociais, mais uma vez, né? Porque a gente vive no mundo digital, onde querendo ou não a gente é exposto, ainda mais quando você é uma pessoa famosa, quando você tem muita gente que gosta de você, você precisa se expor mais. Qualquer coisa que você faça errado, as pessoas vão te cobrar, vão te criticar, muitas vezes vão te criticar de forma exagerada, né? Ainda mais quando é uma pessoa religiosa, que na cabeça das pessoas o padre não pode falhar, o padre não pode cometer erro, o padre não pode muitas vezes ter um comportamento errado, né? Então tem uma pressão até maior nessa pessoa que quando é religiosa. Então o padre Fábio de Mello falou que ele entendeu esse processo, e como ele, gente, eu vou falar uma coisa, o padre ele falou, né, o Fábio de Mello falou que ele entendeu que as coisas estavam muito graves quando a tristeza dele começou a ficar pesada, profunda e longa. Não era aquela tristeza de um dia, né, algumas horas, né, passou um dia, dois, às vezes era a semana inteira, aquela tristeza, aquela angústia, aquela vontade de chorar, aquela coisa de você não entender o que você faz nesse mundo, que você não se sente, né, sei lá, você não se encaixa nesse mundo, né? E como padre, assim, a maioria espera chegar no limite mesmo, né? Eu esperei chegar no limite, as pessoas esperam chegar no limite, né? Quando é aquela coisa que você não sabe mais o que fazer, quando você já tá uma coisa muito pesada, uma coisa muito cansativa, né? Por quê? Porque ainda a gente por mais que a gente tenha evoluído na discussão de saúde mental, principalmente nas redes sociais, no dia a dia, né? As pessoas ainda não falam muito sobre isso, então ainda é um tabu, né? E é importante, mais uma vez, quando um padre tão famoso, que se comunica tão bem, e ele se comunica também muito com jovens, né? Sai e fala disso abertamente. Fala, gente, depressão não é frescura, transtorno de ansiedade não é frescura, síndrome do pânico não é frescura. Você não é uma pessoa fraca por ter essa doença, né? Porque até 15, 20 anos atrás, as pessoas tinham muito medo de falar sobre isso. Até de, sei lá, falar, olha, hoje eu tô muito triste. A pessoa, isso aí é frescura, isso não é nada, isso passa. Não, é importante quando uma pessoa muito famosa, ainda mais religiosa, traz o debate, né? E a gente tem que aprofundar o debate, e a gente tem que cada dia mais falar sobre isso. A gente tem que entender, fazer os governos municipais, estaduais e federais investirem cada vez mais em políticas voltadas para a saúde mental. A gente ainda é um país que precisa investir muito sobre saúde mental, principalmente na periferia, onde ainda existe um tabu muito grande das pessoas procurarem ajuda quando estão com a saúde mental fragilizada. Mas foi importante essa fala do padre Fábio de Mello, essa entrevista foi bem interessante e a gente trouxe aqui para vocês.